aquilo que o Espírito de Deus tem para os nossos corações nessa noite, e eu gostaria de chamá-lo, um tema muito forte. Eu sei que o Espírito de Deus vai continuar falando aos nossos corações, amém? Se você pode, estenda suas mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez em oração, Senhor, nos encontramos com a Tua presença, e aqui, Senhor, está o Teu servo. Eu sei que o Senhor já compartilhou o coração dele, meu Deus, a Tua boa palavra, e nós queremos, Pai, ouvir-te, ó Deus, como acabamos de declarar com os nossos lábios, meu Deus. Quebra se preciso for, meu Deus, se houver qualquer rachadura, Senhor, o Senhor não é um Deus de remendos, não, Pai, o Senhor é um Deus que faz de novo, aleluia, e nós estamos entregues, nós estamos, Pai, debruçados, nós estamos rendidos diante da Tua presença que é santa, meu Deus. Então, Senhor, fala conosco, em nome de Jesus, nos abençoe, não por causa de nós, mas por causa do Senhor, Pai, por causa da obra do Senhor em nossas vidas, Pai. Usa o Teu Filho para louvor da Tua glória, e todo o povo de Deus diga amém, amém, amém. Vamos agora ouvir sobre uma vida sem remendo. Paz do Senhor para os irmãos, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 33. Na verdade é um texto conhecido, mas Deus, eu creio que o Espírito Santo de Deus, Ele vai direcionar a sua palavra, porque a palavra não é minha, a palavra é do Senhor. Diz assim, 5:33, então eles disseram a Jesus: os discípulos de João frequentemente jejuam e fazem orações, e os discípulos dos fariseus fazem o mesmo, mas os seus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, disse: será que vocês podem fazer com que os convidados para o casamento jejuem enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado. Então, naqueles dias, eles vão jejuar. Também lhes contou uma parábola. Ninguém tira um pedaço de roupa nova para colocar sobre roupa velha, pois se o fizer, rasgará a roupa nova. E além disso, o remendo da roupa nova não combinará com a roupa velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho novo romperá os odres, o vinho se derramará e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novo. E ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz: o velho é excelente. Amém? Pode tomar assento. Irmãos, antes de entrar no texto o qual nós lemos, eu queria falar um pouco sobre João Batista. Porque João Batista, ele tem tudo a ver com o contexto do que acabamos de ler. João Batista foi o último profeta messiânico. João Batista foi o último homem a falar do Messias, apesar de ser contemporâneo. João Batista foi o último dos profetas a citar Jesus. João Batista, então,
é o profeta que prepara o caminho para o Messias, para Jesus. Ele era filho de um casal idoso, de família sacerdotal, Zacarias e Isabel. Sua mãe era prima de Maria, mãe de Jesus. Assim, pelo menos, os estudiosos chegam à conclusão que elas eram primas. Registrado em Lucas capítulo 1, versículo 36. O anjo disse que João Batista seria cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Desde que estava sendo gerado, João Batista seria cheio do Espírito Santo. Registrado em Lucas, capítulo 1, versículo 36. Lucas capítulo 1, 15. E João cresce no deserto da Judéia. Ele tem contato com um grupo separatista judaico, chamado essênios. Os essênios eram um povo que vivia no deserto, vivia longe. Eles eram muito rigorosos ao guardar a lei. E estudos apontam que João Batista teve contato com os essênios, viveu por um período com esses homens. João logo ficou reconhecido como pregador do arrependimento. Ele pregava o arrependimento. E com a pregação forte, João começa a fazer discípulos. Os judeus procuravam João para ouvi-lo. Ele prega arrependimento. João foi duro com líderes religiosos, chamando-os até os fariseus e religiosos de raça de víboras, uma expressão pesada. Então João foi seguido por discípulos fiéis. Sobre João até aqui. Por que falei de João? Porque os discípulos de João estavam questionando Jesus. Os discípulos de João procuraram Jesus porque havia uma tensão entre os discípulos de João e os discípulos de Cristo. E qual era o questionamento? Versículo 33, o qual acabamos de ler. Os discípulos de João frequentemente jejuam e fazem orações. E os seus discípulos, eles indagando Jesus, comem e bebem. Pastor Luciano domingo falou que crente gosta de comer. O que não bebe, come. Jesus estava sendo questionado aqui pelos discípulos de João sobre este assunto. Voltando um pouco no Velho Testamento, é interessante frisar que no Velho Testamento o jejum ele era específico. O jejum acontecia quando tinha uma causa específica. Eu pensei aqui 3 exemplos. A consagração do voto nazireu, por exemplo. Existia ali um jejum parcial. Quem fazia esse voto não podia tocar em vinho, não bebia, não podia. Fazia parte. Está registrado lá em Números capítulo 6, versículo 3 e 4. Jejum por arrependimento. 1 Samuel capítulo 7, versículo 6. Arrependimento pelos pecados. Então era específico o jejum. Por luto, 2 Samuel capítulo 1, versículo 12. Uma expressão de dor. Havia luto. Se jejuava. Então, de lá para cá, até Jesus entrar em cena, a tradição oral ensinada pelos fariseus mudaram bastante a questão do jejum.
O pastor Luiz Ander, antes de começarmos aquele jejum dos 21 dias, ele explicou aqui antes sobre o jejum. E o jejum sem propósito é apenas uma dieta. E é o que muitas vezes esses homens aqui faziam. Então a tradição oral ensinava a jejuar 2 vezes por semana. E eles se vangloriavam disso. Eles se sentiam maiores com isso. Os fariseus, eles olhavam em sua volta e tinham prazer em que as pessoas observassem que eles estavam jejuando. Era como se fosse um status para eles. E os discípulos de João, eles estão seguindo mais ou menos o mesmo curso, ao ponto de questionar Jesus. Nós não estamos falando de qualquer discípulo. Nós estamos falando de fariseus, estamos falando dos discípulos de João. O publicano e o fariseu de Lucas 18, a partir do versículo 9, mostra o fariseu orando e dizendo: eu jejuo 2 vezes por semana, eu entrego o dízimo de tudo que eu tenho. Enquanto esse publicano, pecador, ou seja, ele diminui o outro, para que ele venha a ser reconhecido como melhor. Esses eram os fariseus. No versículo 34, Jesus, porém, vai dizer: será que vocês podem fazer com que os convidados para o casamento jejuem enquanto o noivo está com eles? O casamento do judeu durava 7 dias. E Jesus está dizendo: vocês conseguem fazer com que os convidados jejuem por 7 dias? Ou o noivo está presente? Jesus estava falando dele mesmo. Jesus estava falando dele mesmo. Os meus discípulos não jejuam, porque o noivo está presente. Emanuel está presente. Deus conosco, Deus estava com eles. Jesus não era contra o jejum, Jesus jejuava. Provavelmente os seus discípulos também, mas quando os seus discípulos começam a caminhar com Jesus, algumas coisas começam a ficar para trás. Ou melhor, começa a ter um sentido ao fazer. Precisa ter sentido ao fazer. E Jesus vai dizer: no entanto, virão dias em que o noivo lhe será tirado. Então naqueles dias eles vão jejuar. Jesus está dizendo: um dia não estarei mais. E aí, o jejum será muito mais necessário, as orações muito mais necessário, porque Emanuel não está mais presente. Deus conosco não está mais presente, fisicamente. E Jesus vai seguir dizendo: versículo 36. Também lhes contou uma parábola. Ninguém tira um pedaço de uma roupa nova para colocar sobre uma roupa velha, pois se fizer, rasgará a roupa nova. E além disso, o remendo de roupa nova não combinará com a roupa velha. O que Jesus está tentando dizer para aqueles homens? O remendo novo em uma roupa velha não dá certo. Quem já fez remendo sabe que uma roupa já usada, já lavada, já vestida várias vezes, ela vai esticando, ela vai ficando moldada ao nosso corpo. E Jesus está dizendo: se você tira um pedaço de pano novo e faz um remendo naquele tecido velho, quando for lavar, o pano novo que está ali como remendo, ele retrai, ele encolhe e logo rasga e logo estraga. O estrago vai ficar maior. É o que Jesus está querendo ensinar nessa parábola.
O que Jesus está querendo dizer para esses homens aqui, irmãos? A estrutura legalista do judaísmo não conseguia e não poderia suportar a nova revelação que estava por vir. Jesus está trazendo uma nova revelação. Esses discípulos de João e os fariseus, eles estão incomodados, porque eles não conseguem compreender a nova revelação que Jesus está trazendo, porque eles estão presos a tradições velhas. E Jesus disse: é como você fazer remendo, não vai dar certo, é impossível. A estrutura legalista do judaísmo não cabe na revelação do reino de Deus. Jesus está querendo dizer, não cabe. A definição de legalismo é todo sistema, regras e expectativas, ou regulamentos que condicionam a salvação ao esforço humano de agradar a Deus com uma recompensa por desempenho. Aqueles religiosos, eles achavam que o que eles faziam os condicionavam a até mesmo conseguir a salvação. E por isso que eles olhavam para pecadores e se achavam melhores. Porque eles entendiam que eles eram autossuficientes. Porque eles cumpriam uma lei oral que muitas vezes era deturpada. E Jesus vem dizendo, não, existe uma nova revelação. E essa estrutura religiosa não comporta essa nova revelação. O que eu tenho para vocês é o reino de Deus. O que eu tenho para vocês é uma revelação que nenhum sistema religioso pode comportar. É um remendo novo e uma roupa velha. E Jesus vai dizer, ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho novo romperá os odres, o vinho se derramará e os odres se estragarão. Segundo Coríntios capítulo 5, versículo 17. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Esses homens aqui, eles queriam entender a nova revelação que Cristo tinha. Isso causava incômodo, porque eles querem entender, mas eles não querem deixar algo que passou. Aquilo passou. Irmão, nós devemos tomar muito cuidado com o estilo de vida que nós temos. Muitas vezes, nós queremos receber o novo de Deus, mas nós não queremos mudar de vida. E o que Jesus está dizendo aqui é que nós precisamos nascer de novo, para que o vinho novo seja derramado em nossas vidas. Nós precisamos deixar as coisas do mundo para trás e não viver uma vida de remendos. Esses dias nós estávamos em casa conversando e conversando a gente começou a falar sobre algumas coisas e é impressionante como pessoas têm alguns pecadinhos de estimação que ele sequer apresenta em suas orações. Por quê?
porque ele não quer que aquilo seja mexido. No fundo, ele gosta daquilo. Então aquilo, ele quer colocar um remendo. Ele quer ter uma vida de remendos. Ele entrega tudo, mas algumas coisas ele prefere deixar lá escondido no porão da sua alma. Eu já ouvi alguém dizer: olha, eu sou assim e Deus vai me usar assim. Deus não vai te usar assim. Deus não vai te usar assim. Dentro de nós, irmãos, dentro do nosso coração, existe um trono. E você tem que tomar uma decisão. E tem uma peça sobre isso. Tem uma peça sobre isso. Quem vai reinar na sua vida? Quem senta nesse trono? Você ou Deus? Porque se for você, ou se for eu, essa nova revelação que Cristo traz aqui, não vai fazer sentido em nossas vidas. É apenas um remendo. A gente vai mudar o nosso estilo de roupa. A gente vai mudar a nossa forma de falar. Mas a nossa essência, que é o que precisa ser mudado, ela não muda. Porque nós não podemos ter uma vida com remendos. A Bíblia diz que as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Não é 80%, nem 70%, nem 90%, é tudo se fez novo. As práticas que tínhamos lá fora, nós não podemos dizer que somos de Cristo e continuar tendo. Isso é um remendo que Jesus está dizendo para esses homens aqui. Não cabe, simplesmente não cabe. O cristianismo não cabe no judaísmo. Por quê? Porque essas tradições, elas não abrem o caminho para o reino. Muito pelo contrário, é seletivo, eles fecham. É seletivo. E o amor de Deus abrange a todos, sem distinção. E o vinho novo é derramado em um odre. O odre era feito com pele de animais. O couro, a pele. E o texto aqui está dizendo: se você derramar um vinho novo em um odre velho, isso arrebenta. Porque o vinho novo, quando você põe em um recipiente, ele fermenta. E ao fermentar, ele libera gases. E se é um couro que ele já foi usado e ele já esticou ao seu limite, se você derrama ali vinho novo, aquilo estoura, porque já não tem mais para onde ir, não tem mais para onde esticar. Aquilo vai arrebentar, não vai suportar. E essa estrutura legalista, ela não suporta as coisas de uma revelação nova que Jesus tem para aquele momento. E a nossa vida, ela tem que ser uma vida entregue por completo, para que o Espírito Santo de Deus possa agir em nossas vidas. Irmãos, nós temos acompanhado há meses um casal de pastores. A mulher tentou envenenar o homem por diversas vezes. Quando não conseguiu, convenceu os filhos a matar o homem. Nós estamos falando de um casal de pastores. Não estamos falando de feiticeiros, de macumbeiros. Não estamos falando de muçulmanos. Estamos falando de pastores. Percebam o perigo que é você ter uma vida com remendos. Em cima do púlpito eu sou uma coisa.
mas a minha vida não corresponde àquilo que eu prego. E agora, a pastora prega e ainda mostra a tornozeleira. Está pregando de tornozeleira. Vida remendada. Acontece esse tipo de coisa. Porque Deus, Ele precisa transformar a mim e a você de dentro para fora. Nós precisamos realmente nascer de novo e deixar as velhas práticas. E toda vez que aquilo que foi deixado quer vir à tona, você ter a sensibilidade do Espírito Santo de Deus para pedir misericórdia e graça, para que Deus te livre desse mal, porque nós precisamos ser bênção em todo o tempo. A vida cristã consiste em deixar as coisas deste mundo e seguir uma nova vida a partir do encontro que temos com Cristo. Então, se eu digo, eu sou de Cristo, as minhas obras têm que condizer a isso. Sabe qual é o problema? Algumas pessoas estão pegando a graça e dizendo, olha, aonde abundou a graça, melhor, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então vamos pecando e a graça vai sendo derramada. Nas entrelinhas, é isso que estão querendo dizer. Mas na verdade, nós sabemos que nós não conseguimos a salvação por mérito, é por graça. E isso Jesus está falando aqui para aqueles religiosos. Não é mérito. A nova revelação que Jesus está trazendo é graça. É saber que se nós dependemos do Messias para sermos libertos da morte e do pecado. Então tem pessoas que usam da graça para pecar, porque a graça é derramada e você então vive a sua vida, o seu estilo de vida, e amém, e Deus perdoa e vamos seguindo. Não somos salvos pela graça, mas por sermos salvos por essa graça, a minha vida, ela precisa produzir frutos que mostra o que Deus é na minha vida. E se minha vida ela não produz esses frutos que mostram o que Deus é, logo eu não aceitei a Cristo como eu digo que aceitei. Eu sou salvo pela graça, você é salvo pela graça. Mas as nossas vidas, elas têm que ser uma expressão do que Deus faz na vida do homem. Tem que ser uma expressão. Porque senão, o vinho é derramado em um odre usado, um odre velho. E isso arrebenta, não suporta. É desperdício. É desperdício. Nós precisamos entender que esse tempo maravilhoso que nós estamos aqui é um tempo em que nós precisamos estar sensível à voz do Espírito Santo de Deus, ouvirmos o que o Espírito está dizendo e colocar em prática em nossas vidas, para que nós a cada dia possamos ser pessoas melhores, possamos levar o reino de Deus a outras pessoas. A nossa vida possa ser admirada, não no sentido de nos gloriarmos disso, mas que as pessoas cheguem e falem, eu quero ser igual àquela família, eu quero ter uma família igual àquela ali. Eu quero ser igual àquele homem, igual àquela mulher, igual àquela criança. Nós estamos vivendo um momento difícil, espiritualmente falando, difícil.
Existem barbaridades acontecendo dentro da casa do Senhor. A Bíblia diz que as nossas vestes, elas têm que estar sempre alvas, como a neve, lavada no sangue do Cordeiro. Não cabe remendos. Simplesmente não cabe remendos. Não é uma vida de remendos que Deus tem para mim e para você. A vida que Deus tem para nós é uma vida abundante. É uma vida em que nós olhamos e entendemos que a gente tem uma dependência nesse Deus. Que sem Deus nas nossas vidas nós não somos nada. Que somos salvos pela graça sim, mas temos que levar esse evangelho em nossa vida, aonde quer que formos. Não ser uma coisa aqui e outra lá. Esse é o nosso desafio. É esse o nosso desafio. O versículo 39 diz assim: E ninguém tendo bebido o vinho velho prefere o novo, porque diz: o velho é excelente. Quem conhece vinho, que não é o meu caso, mas quem conhece vinho sabe que quanto mais velho é o vinho, mais saboroso ele é e até muito mais caro. Mas aqui o interessante é que Jesus está dizendo o seguinte: que ninguém tendo bebido o vinho velho prefere o novo, porque diz: olha, o velho é excelente. E o que aqueles religiosos diziam? Era uma religiosidade que eles não conseguiam abandonar, porque eles não conseguiam entender a revelação que Jesus estava trazendo. Eles estavam presos à mudança. E nós não podemos ficar presos àquilo que passou, àquilo que é antigo. Abra sua mente para o novo de Deus nessa igreja. Em nome de Jesus. É chegado um novo tempo. E isso é bênção para a minha vida e para a sua vida. É chegado um novo tempo. Não se preocupe, Deus está no controle, Deus está na direção. É chegado um novo tempo. Eles diziam: o velho é excelente. Existiam tradições religiosas, existiam rituais religiosos, e eles olhavam, mas os seus discípulos nem jejuar eles jejuam. Eles não entendiam. Eles não entendiam que o sacrifício de animais estavam chegando ao fim. Porque o Cordeiro, aquele que tira o pecado do mundo, já estava entre eles. Então muitas vezes se prender ao que passou atrapalha você seguir em frente. Atrapalha você entender o que Deus tem para a sua vida. E Deus quer nos usar. Mas só que Deus precisa ser Deus na sua vida. Deus precisa me libertar e te libertar de remendos. Ter uma vida de remendos não agrada a Deus. Precisamos realmente nascer de novo. A cada dia. Eu conheci um pastor que sempre que ele ia pregar, ele dizia: olha, a nossa vida, ela tem que ter uma placa permanente, escrito assim: em reforma. Em reforma. Por que em reforma? Porque nós precisamos depender de Deus. Sempre tem algo a acertar. A coisa mais dura para o esposo é ouvir as reclamações da esposa, né, pastor? E às vezes
A gente reluta daqui, reluta dali. Tá, você tem razão, vou tentar melhorar. E é assim, irmãos. As pessoas que nós temos em nossa volta, que nos amam, quando reclama algo de nós, é porque realmente nos amam. Então a pessoa que realmente me ama e que diz ser meu amigo, eu quero que quando eu estiver errando, essa pessoa chegue e fale: olha, isso aí está errado. Não é assim. Porque o que Deus quer na nossa vida é que nós realmente nos entregamos de tal forma que nós venhamos entender que Deus, Ele precisa sentar no trono. Esse trono que nós temos aqui dentro do nosso coração. Todos os dias. E ouvirmos o Espírito Santo de Deus dizer: olha, não é assim. Não toque, não olhe, não faça. É vida com Deus. É um caminho com Deus. É uma caminhada para a eternidade com Deus. Eu concluo aqui, irmãos, dizendo que e ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz que o velho é excelente. Portanto, é chegado o momento de tomarmos decisões, de entendermos o que Deus tem para as nossas vidas, de realmente reconhecer: olha, Senhor, até aqui eu tive uma vida cheia de remendos, mas eu não quero mais isso para a minha vida. Nós precisamos viver uma vida abundante. Muitos desses discípulos, eles vão entender a revelação que Cristo traz lá em Atos 2. Quando tem aquele derramamento do Espírito Santo, a capacitação do Espírito Santo sobre a vida daqueles homens. Eles entendem que Jesus, Ele veio para morrer por nós, porque rituais legalistas, há muito tempo, ou melhor, se é que algum dia foi suficiente para perdoar o pecado, aquilo já era passado, passou, aquilo se foi. E Jesus era o Cordeiro, foi o Cordeiro. E hoje o Espírito Santo de Deus é o vinho novo que está sendo derramado em nossas vidas. E cabe a mim e a você entender e preparar o odre novo, deixar as coisas que outrora trazíamos lá de fora, lá do mundo, para que esse vinho venha a ser derramado. E ao ser derramado em um odre novo, isso não venha a se arrebentar. Por quê? Porque o odre é novo. Então o Espírito Santo vai encher, vai ferver, mas não estoura. Porque você preparou a sua vida para receber o melhor de Deus. Amém? Vamos nos colocar de pé. Deus, Ele é fiel. Esses dias eu estava vendo algumas coisas, estudando, e acabei vendo um vídeo de um pastor. Eu fiquei um pouco decepcionado, porque é um pastor que eu já ouvi muitas pregações dele e sempre foi bênção na minha vida. Mas infelizmente as pessoas acabam mudando, se envolvendo com política, enfim. E aquele pastor, ele estava um pouco bravo, porque uma membra da igreja dele escreveu em uma rede social dele que Deus estava no controle. E aquele pastor dizia: como Deus está no controle? E as crianças que morrem com bala perdida no Rio de Janeiro?
E os acidentes inexplicáveis que acontecem, será mesmo que Deus está no controle? Ele querendo dizer que, de certa forma, nós não estamos em uma redoma de vidro. Quando nós aceitamos Jesus, nós não temos uma proteção em volta. Muitas coisas acontecem. Jesus falou: no mundo tereis aflições. Estamos no mundo e tudo pode acontecer, mesmo servindo a Deus. Mas as pessoas mudam tanto. E eu vi uma diferença naquele homem, naquele pastor. Deus, ele não perdeu o controle de nada. Deus, ele nunca perdeu o controle de nada. Primeiro que Deus, ele não nos criou para ser eternos e eterno ficar nesse mundo. A nossa eternidade é junto com Cristo. E glória a Deus por isso. E Deus, ele tem sim o controle da minha e da sua vida. E nós vamos orar agora. Peço ao pastor Luisander que vamos orar e entregar as nossas vidas. E nesse momento fala com Deus. Você sabe, eu sei, nós sabemos aonde o Espírito Santo de Deus precisa agir em nossas vidas. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Prepare a sua vida para que você receba um vinho novo. E esse vinho novo seja bênção para a sua vida, seja bênção para a sua família. Que as pessoas estão ao seu redor possam olhar para você e falar: você é uma bênção, você é uma bênção em minha vida. Se você não tem sido bênção na vida das pessoas que estão à sua volta, faça uma reflexão. Olhe para dentro de você mesmo. Veja o que precisa ser mudado. Hoje é o dia, essa é a hora. Nós não podemos viver uma vida de remendos. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, lemos a Tua palavra, e entendemos, Senhor, o que o Teu Espírito Santo quer com o Teu povo nessa noite, Senhor. Senhor, que Tu possa nos livrar, Senhor, ó Pai, que Tu possa, Senhor Jesus, ó Pai, Senhor Jesus, ó Pai, mediante a Tua palavra, Senhor Jesus, ó Pai, queremos reconhecer, Senhor Jesus, ó Pai, que nós precisamos e dependemos do Teu Espírito Santo, Senhor. Queremos, Senhor Jesus, ó Pai, pedir perdão a Ti, Senhor Jesus, ó Pai, pela vida, Senhor Jesus, que muitas vezes, Senhor Jesus, ó Pai, nós trazemos remendos, Senhor. Nós queremos neste momento, Senhor Jesus, ó Pai, que o Teu vinho novo seja derramado em nossas vidas, para que possamos, Senhor Jesus, ó Pai, provar, ó Pai, o melhor que Tu tens para as nossas vidas, Senhor. Que as nossas negligências não venham a reter, Senhor Jesus, ó Pai, aquilo que Tu tens para fazer em nossas vidas, Senhor. Restaura, ó Pai, nessa noite vidas, Senhor. Restaura famílias. Restaura, Senhor Jesus, ó Pai, o Teu povo, a Tua igreja, Senhor. Não nos deixe, Senhor Jesus, ó Pai, preso àquilo, Senhor Jesus, ó Pai, que é velho, mas que possamos estar direcionados e olhando para a frente, Senhor. Que possamos receber o novo, que possamos entender, ó Pai, a nova visão, ó Pai, que Tu tens para nós, Senhor. Em nome de Jesus nós queremos pedir a Ti, Senhor, que as nossas vestes, Senhor Jesus, sejam vestes novas, Senhor, nesta noite, para que possamos, Senhor Jesus, ó Pai, ser, ó Pai, essas vestes, Senhor Jesus, ó Pai, lavada no sangue do Cordeiro. Deus poderoso, Senhor, ó Pai, toma a Tua igreja em Tuas mãos, Senhor, sustenta-nos, guarda-nos, livra-nos, Senhor Jesus, ó Pai, faça-nos, Senhor, ó Pai, nesta noite, Senhor Jesus, ó Pai, homens e mulheres, Senhor, cheios do Teu Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, é o que eu Te peço neste momento, Senhor, ó Pai, ministra em nossas vidas, Senhor, através do Teu Espírito Santo, Senhor, ó Pai, como vinho novo, sendo derramado em odres novos, Senhor, é o que Te pedimos neste momento e Te agradecemos, ó Pai, não só hoje, mas para todos sempre, Senhor, amém, Senhor. Amém. Pode sentar, irmãos. O pastor está pedindo para eu
falar do domingo. Domingo é um culto especial, terceiro domingo do mês. Eu já coloquei um vídeo hoje cedo no grupo da igreja. O pastor Albert vai estar com a gente, vai ser uma grande bênção. Um homem que 7 anos ele esteve trabalhando na África, agora está se preparando para ir para o Camboja. Homem de Deus, uma pessoa humilde. Vai ser maravilhoso o domingo. Maravilhoso. Eu acho que vai precisar de mais cadeiras no domingo. Será que pode, pastor? Então, vamos usar as nossas máscaras, mas vamos encher essas cadeiras aí, porque vai ser uma grande bênção. O pastor, o missionário Albert, deve chegar até um pouco mais cedo. E o pastor já está preparando a sua camisa colorida. Eu já estou vendo a minha para comprar. O Irã também. Mas será bênção, irmãos. Será bênção. Deus vai falar grandemente em nossos corações no domingo também. Amém? Deus abençoe.